dentro desse universo, saindo um pouco do plano físico, existem aqueles seres que estão próximos a mim e interagem comigo a todo o tempo. Um exemplo, o anjo da guarda. Ou outros nomes que são dados segundo determinadas linhas. Independente daquilo que eu conheço como sendo o anjo da guarda. Então, o anjo da guarda é da Umbanda, que eu acendo a vela de 7 dias, acabou, coloco outra. É o anjo da guarda daquela oração que eu aprendi na Igreja Católica, que é a mesma que falam no kardecismo. Ou o anjo da guarda que o Paulo Coelho falou nos livros dele. É um ser que está no outro plano, ou seja, não está encarnado. E uma das missões dele é proteger. Proteger quem? A mim. Então eu tenho um anjo da guarda. Ele está no outro plano. Sempre que é possível, ele tenta interagir comigo no sentido de me passar uns bizu, umas dicas, para que eu não faça algo errado. Pode falar a palavrão aqui? Não? Pode. É. Eu pensei a mesma coisa. Pois é, então vocês pensaram, captaram a palavra que eu pensei. Então eu tô indo... O campo tá em sincronia aqui, hein? Estou indo ali jogar bola com os amigos, aí não deu certo futebol, vamos aproveitar a saidinha, vamos no bar tal, que vai acontecer tal coisa. Ali existe um risco grande de eu cometer um ato que pode causar problemas no relacionamento, problemas legais ou de qualquer ordem. Alguma coisa acontece no trajeto. Fechou o sinal, murchou o carro do pneu, algum aviso. Aquele anjo tentou, não vai lá não, que ali pode dar confusão. Ele avisa, ele tenta te proteger daquela possibilidade de conflito, de confusão. Porém, como dito aqui, a mônada é uma partícula individualizada da divindade que traz em si a vontade, o livre-arbítrio. E o respeito ao livre-arbítrio existe em todos os níveis. Então, o anjo da guarda, ele guarda. Ele não te obriga, né? Ele te avisa. Aí eu quero, ele sai fora. Livre-arbítrio tem a consequência também, né? Não furou o pneu mesmo. Exatamente. Sai mais barato, né? Sai mais barato. Detalhe para um bom entendimento. O anjo da guarda, ele está lá para nos proteger, não para nos ensinar. Ele necessariamente é alguém do mesmo nível de evolução que nós que estamos encarnados. Então, numa determinada encarnação, eu posso ser o anjo da guarda do parceiro. Por quê? Alguma coisa eu devo no caminho de evolução dele, pode ser karma, ou eu posso, só por acompanhá-lo, indiretamente aprender pelas experiências dele. Então, todo tempo tem alguém vendo o que você faz dentro do banheiro, como dizia a música do Raul? Sim. E não é só um. Mas existe, claro, o livre-arbítrio e os respeitos. O anjo da guarda não fica no seu quarto vendo a sua relação sexual. Isso em qualquer nível. Se o anjo da guarda não me orienta, ele só me protege, quem me orienta? O mestre. Todos nós também temos um mestre individual. Mas eu aprendi que é um guia. Eu vou lá na minha iniciação da Umbanda, é um guia. Ou ele é um mentor. Também algumas linhas kardecistas falam de mentor. Os hermetistas chamam de SAG, o sagrado anjo guardião. Qualquer que seja o nome que venhamos a dar, este sim é um ser mais evoluído. É um ser que não mais necessita viver as experiências do mundo material, encarnado. Ele já passou por aqui. Por isso ele pode ser o mestre. Por isso ele orienta no caminho. Orienta no caminho. O mestre, ele é o seu mestre individual, mas ele não precisa ser só o seu. E ele encosta quando você está diante de uma situação que representa uma possibilidade de evolução. Por exemplo, uma reunião igual a nossa aqui hoje. Estamos aqui falando de caminhos da evolução, da vida, da espiritualidade. Necessariamente, o mestre individual de cada um está aqui no rolê. Aqueles que estão escutando se concentraram, sentaram ou estão lá com o celular na mão, ouvindo, já desde o tempo em que iniciamos a fala, você já adentrou na vibração, então acredito que o seu também esteja próximo. Como que ele me orienta? Através de todos os canais que são possíveis a ele. Na intuição, na ideia, na indicação. Como nós vivemos um mundo virtual, é um mundo de energia, né?
A energia que toma um determinado aspecto, na linguagem lá de bits e bytes, que forma a imagem que eu vejo na tela, ou o som que eu escuto. E aí? E aí que eu tô na dúvida, ou tô estudando um determinado assunto e procurei, ou perguntei, mas não era aquilo, tá faltando algo. Aí de repente pinga lá numa rede social sua alguém falando daquele assunto. Quem de nós aqui já não passou pela experiência? Sincronicidade, né? Acontece sempre, né? Algoritmos Acontece. universais, né, cara? Sim, quantas vezes, né? A Sim. gente manda mensagem no grupo, aí o Cleiton fala, Pô, eu tenho muito Tava isso. Eu tenho pensando, muito, eu tenho sim, muito, eu né? tenho muito isso. Eu falo, cara, eu devia ter falado sim, pra comprovar, mas eu penso aqui, a situação acontece sim, na sequência, assim. É igual eu falo, é os algoritmos universais, né? Tem os algoritmos do YouTube. as ligações, né? É, Nos arquivos acássicos, né? Parece que tudo que foi, e vai ser está ali, né? A gente acaba, de alguma maneira, se cruzando no caminho, na conversa ou na intenção, né? Sim. cara, que lindo isso. Nossa, ele falou quando o mestre aproxima, quando a gente tá nessa egrégora de É. conhecimento. Eu arrepiei, de verdade. Parece que ele tava aqui, presente. Está. Ele tá, né? Ele Ele tá. 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 Sim. Né, tem uma frase famosa do mundo do hermetismo que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, né? Exatamente. Aí a primeira vez que o cara lê, Ué, vai do lado, tá pra um aparecer aqui encarnado, de turbante, né? É uma visão material, né? Limitada ao mundo material. Ele só aparece se tiver encarnado aqui. E esses arquétipos, assim, ele se forma através das vibrações do beats, cada um que tem uma frequência consegue ter uma visão meio que diferente, né? Porque cada um tá numa vibração diferente também, né? Tanto que, como você falou na hora do reiki, eu vou dar um exemplo reiki, tá? A mesma técnica, só que pessoas diferentes que vão aplicar. Então, cada pessoa vai fazer aquilo acontecer de um determinado resultado, né? Dependendo, assim. De uma forma geral, encaixando essa sua fala, vamos entender aí o mestre. Então, o meu mestre e o teu mestre. Quando a gente pega certas linhas da espiritualidade, eu vou citar aqui de uma forma superficial, a Umbanda. A Umbanda tem lá o curso de desenvolvimento mediúnico. Então você vai lá toda semana, cada semana trata ou vem uma entidade, tem um tipo de aprendizagens, o mestre, quem está orientando, é a semana que vai acontecer, ou vai trabalhar dos sentimentos de raiva. Por eu estou dando um exemplo. Sim, tá. Quer dizer, durante aquela semana, aquela pessoa cria-se um campo de possibilidades dela viver a evolução e se adequar na raiva, depois na compreensão, na tolerância, no amor e diversas formas de equilibrar os seus 7 corpos. O kardecismo chama de íntima, reforma íntima, né? Sim. Reforma íntima. Aí lá no catolicismo tem os acampamentos. Cada ordem, cada linha ou cada religião tem o grupo de atividades específicas que otimizam e potencializam a transformação interna. O resultado disso é um padrão de energia. Então foi mostrado aqui os 7 corpos. Então vamos supor que eu consigo, na minha consciência, chegar até o emocional. Mas você já se conecta com o mental superior. Então o seu mestre colou em você, ele te passa direto. Você vai ouvir uma frase, vai vir uma imagem, uma história. Histórias são muito usadas por eles. Eu estou conversando com o Carlos, ele está reclamando de algo da vida, e me vem uma história para eu contar, para usar no exemplo dele. E a história que eu conto serve e encaixa certinho na resposta que ele buscava. Não, eu manjei muito nessa história. O mestre pode ter encostado e ele só soprou a história. Acho que até ocorreu, Marcos, assim, nos nossos bate-papos, né? Informais, de muitas vezes, assim, a gente tá falando alguma coisa pessoal, e aí um ou outro fala, cara, você já ouviu falar disso, da história sobre tal coisa, né? Inclusive eu já usei também sobre o Bhagavad Gita, né? Em determinados contextos. Então, interessantíssimo, né? Como que
Isso ocorre mais do que a gente imagina. né? Mais do que a gente imagina. Então, ao meu entender, é trabalhando o karma em prol do próximo também. prol do Seria próximo. isso? Também, Porque pra mim até também. então o karma era aquela coisa mais individual. É coletivo, né? Não é. Coletivo. Não é. Olha só. É. Ele é enquanto registro lá na sua ficha para você quitar. Certo. Mas não ocorre só você e o outro. Ele é sempre aproveitado pelas hierarquias para que acelere o aprendizado de evolução sua do outro, no mínimo. Nossa, No mínimo. como uma missão, né? Por Cara, meio das que- interações. Por meio das Como interações. tudo interliga, E cara, para que legal. isso ocorra de uma forma mais rápida, mais karma em você, mais karma no outro. E como fazer com que as situações do mundo cotidiano criem as possibilidades de maior resgate? Criando as crises. Aí aparecem as crises políticas, Ah, sim. pandemia e assim por diante. Ah, essa crise acabou. Vamos voltar ao estado de paz. O que é paz? É ficar vivendo a mesma coisa todo dia? Isso já era. Nós temos processo de transformação. Processo Sim. de É a transformação. polaridade, é para cima, para baixo, para cima, para baixo. Aquele aparelho que Isso. mede a frequência cardíaca, a linha reta significa morte, né? Nossa, é verdade. É, bem isso, bem isso. Então tem Então que estar pulsando. Na linguagem de videogame, eu venci essa fase e vem outra, mais difícil. É, sempre. Aqui torna bom, né? Mas aí você tem mais as mães, tá mais forte, tem mais energia, né? É. Tem mais energia. Como diz o Frater Williams, né? Que eu peguei com ele essa frase que é bíblica, né? Ele que é mais dado é mais cobrado, né? Sim. É. Porque ele aguenta mais, né? Isso. Ele aguenta mais, ele sabe mais, Ele né? sabe mais. Então, de acordo com o que o Marcos está falando aí, se você tem um determinado nível de consciência, se o teu mestre já te passa, como você disse, os bizus, né? De forma mais particular. E mesmo assim, você vai pro bar e o pneu não fura. Ou seja, Notação na sua ficha, a pontuação é maior do que o maior. cara que não tem contato, né? Exatamente. Entendi. Os pontos são porque a multa é gravíssima. Exato. Que legal, gostoso. Só esclarecer um detalhe aqui em relação a o mestre individual. Seja lá o nome que venhamos a dar a ele. Ah, então eu estou estudando hermetismo e eu me deparei lá com um livro, uma história chamado O Sagrado Ritual de Abramelin. É um ritual que eu faço para contactar o meu sagrado anjo guardião. Aí o anjo vai aparecer e vai passar o bizu para mim. Como que é isso? Um preceito extenso, né? Bem conhecido, né? Assim. Porque é um exemplo bem famoso para quem não conhece, e quando se aventurar aí no conhecimento do ocultismo vai se deparar com isso. Tem filme, tem um monte de história. Tem um filme chamado A Dark Song. A Dark Song, para quem não... É muito... Mostra exatamente isso que o Marcos está falando. Sim. Sobre o ritual de Abramelin. Né? Ah, o pessoal aí do hard rock. Led Zeppelin, o guitarrista Jimmy Page comprou a casa chamada Boleskine House, que foi a casa de um grande mago, Aleister Crowley, que ele utilizou para fazer esse ritual, ficar 6 meses lá, passar por uma série de vivências. Então existe todo um mito, um conjunto de histórias ao redor. Na essência, era um ritual realizado ou passado, ensinado por um mago egípcio no século XII. 6 meses, sozinho num lugar, com o seu interno. Quer dizer, vivências interiores. Só esclarecendo que dentro dessa nova conceituação de espiritualidade do século XXI, isso não existe. Não é mais necessário que eu fique 6 meses isolado. Até porque a transformação ela é grupal. Não existe mais aquele cara que vai evoluir mais que os outros se ele ficar lá sozinho na montanha, só comendo massa de cevada com manteiga de iaque e bebendo chá e meditando. Não, a evolução agora